Pai, nós entramos em Sua presença, ó Deus, para te agradecer por mais uma aula da Escola Realeza de Cristo. Nós queremos estar, Senhor, invocando a Tua presença para esse momento. Esse momento é precioso porque o Senhor tem trazido tantas verdades para nós. Pai, nós sabemos que as trevas reinam pela ignorância. E toda prosperidade que nós não temos é a sabedoria que nos falta. É por isso que nós estamos aqui, para sermos ministrados por Ti, Senhor Espírito Santo. Nos promova, Senhor. Nós esperamos que a verdadeira aprovação venha de Ti, porque o desejo que em nós foi plantado de Te satisfazer, de Te agradar, é com essa finalidade, de sermos aprovados somente por Ti. Ainda que tenhamos experiências angelicais, ainda que tenhamos prosperidade, avanços, alegrias, até mesmo bênçãos proporcionadas pelo Senhor, ainda assim, nós não estaremos satisfeitos, Senhor. Nós não seremos tão felizes se não fosse a experiência de vivenciar o Senhor nos aprovando para Ti, para nós, de uma maneira misteriosa e sobrenatural, não para nos satisfazer, mas na medida em que caminhamos para a parte principal do nosso chamado, na medida em que nós nos movimentamos na linha limítrofe de nossa área de atuação. Nós queremos nos realizar, nós estamos nos esforçando para esse propósito, para essa meta. Por isso, ó Deus, nos esforça, dá que nós possamos passar para um próximo nível, Senhor. Nós precisamos. Às vezes nos atrapalhamos com os nossos devaneios, com as nossas meditações fúteis e nos flagramos com tantas esquisitices mentais, emocionais, e achamos que são essas coisas que determinam quem somos. Porém, nós, mais uma vez, somos salvos pela verdade de que isso apenas é uma realidade, porém não é a verdade. A verdade é que nós estamos muito além dessas impressões. Por isso, ó Deus, nós queremos experimentar da Tua sabedoria, não como aquilo que faz parte do Senhor, mas da Tua própria essência, do Teu ser, daquilo que Tu és. Porque Tu nos fizeste um contigo, nos desse o dom do Espírito para sermos um contigo. E nós queremos ser um contigo para usufruir desta essência que é Tua. Uma vez que nós não tocamos, não exaurimos da glória que pertence a Ti. Tributamos todo louvor, toda honra a Ti, ó Pai. Pedimos, ó Deus, as ativações dos anjos, Metatron como regência de nação do Instituto Apostólico Realeza de Cristo. Pedimos, ó Deus, a ativação dos anjos ministeriais. Senhor, nos mova nessa grande Merkabah espiritual de glória. Ativa portais de glória. Eu quero, ó Deus, ativar as letras hebraicas como ministros de fogo, letras afogueadas, as letras vivas da Tua voz profética se comunicando contigo mesmo através de nós. Shodovo Kashmo Hasadagevasi, Anevai Tiomai Wesita Vakaspeba Weikabonosai. Oh, bendito és Tu que és bendito, ó Pai, bendito seja o Teu nome santo, o nome da Tua glória que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Pai, sopra em nós o Teu vento, o Teu fôlego, o Teu rua, sopra, Senhor, na nossa vida, o fôlego da vida, para que nós venhamos experimentar a promoção que vem de Ti, como Samuel, que aguardou apenas em Ti a promoção, a validação do céu. A nossa esperança vem do céu, vem do Senhor, vem do Teu coração. Preside, administra, assume o primeiro lugar que é Teu. Senhor Espírito Santo, fala conosco, nos ensina, ministra a nós. Eu quero ativar os anjos, Senhor, de cada um dos Teus filhos, armaduras principais de cada um dos Teus filhos nessa hora, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Parece que a gente vai deslizando assim numa... eu imagino a sensação de um surfista deslizando na água, na onda. Eu nunca surfei, mas ouvi deles mesmo falando, né? É uma experiência muito boa, né? Eu já andei de skate lá na juventude e é muito gostoso. Talvez seja uma experiência parecida com quem anda de moto. Mas tem momentos que nós estamos voando, literalmente, na oração. Quando nós estamos simplesmente deixando a voz fluir, parece que nós estamos... Essa é a experiência de, sem necessidade de uma autoafirmação para uma resposta precipitada ou inquieta do que Deus nos bastidores quer nos mostrar, nos revelar. É simplesmente Deus quieto, atento a cada sílaba, a cada entonação, a cada tonalidade. Deus gosta de ouvir a nossa voz. Entre 8 bilhões de seres humanos, a sua voz é única. Nós somos fragmentos do ser eterno de Deus. Deus se revela a si próprio. Há um prazer em Deus em revelar-se a si próprio na nossa natureza, uma vez que o Filho veio aqui e possuiu, recebeu um corpo. O salmista disse: sacrifício não quiseste, um corpo me preparaste. O corpo que deu a ele a chave de conexão com todos os outros corpos. Foi através da destruição do pecado na natureza humana, no corpo humano de Jesus, embora ele sem pecado, mas pagando a dívida de morte eterna pelo pecado, o salário do pecado no corpo dele, essa troca, essa permuta de identificar-se com o nosso corpo, nos leva a sermos um com ele em espírito, após ele ter sido um conosco em carne, fazendo essa permuta. Então essa experiência, uma vez que a oração, ela é Deus falando consigo mesmo. O verdadeiro alinhamento da oração é Deus ouvindo a sua voz naquele coração que está alinhado com o coração de Deus. Os sábios diziam na antiguidade: a verdadeira oração não é falar, a verdadeira oração é ouvir. Ouvir a vontade de Kadosh Baruch Hu, ouvir a vontade dele e dar a ele o presente, a dádiva dele, e receber o que ele falou no nosso coração. São essas orações incessantes que os espíritos trevosos, encostos, as energias aleatórias tentam paralisar, trazendo a inquietação da mente, da emoção, porque a alma precisa calibrar essa experiência espiritual, fornecendo para o universo, fornecendo para o cosmos, fornecendo para o todo que é Deus, aquilo que ele imprimiu em nós. Essa troca de energia com o próprio Deus, é ele revelando a si próprio. Isso é muito maravilhoso. Queridos, um dos temas que eu amo falar é sabedoria, é fazer esse trocadilho, esse contraponto entre a sabedoria humana, terrena, e a sabedoria celeste, espiritual. E aqui eu quero, nessa aula, compartilhar com vocês algumas nuances, alguns insights, e eu quero crer que pequenas coisas vão trazer grandes vitórias espirituais para vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus. A gente vai pega aqui um texto base de Mateus 11, 25. Mas eu preciso que vocês estejam cientes nas anotações de vocês de que a razão pela qual esse conteúdo vai se agigantar no entendimento de vocês é tão somente pelo fato de vocês perceberem que a revelação precisa ser entendida, porém não será explicada. A revelação não se explica. Revelação se sente. Revelação, o sentido de revelação é a experiência do sentir. Revelação, você não tem um conceito. O que é revelação?
E nós vamos traçar aqui, nesse breve momento de relógio, sobre como nós nos relacionamos na vida espiritual com essas duas mentes, com essa mente humana de baixo e a mente de Cristo que se auto-revela através de nós. Mateus 11, 25 diz assim. Então vocês vão entender o porquê que ninguém ensina como ter revelação. Muitos de vocês talvez nunca pararam para pensar. As pessoas vendem, há uma literatura muito vasta hoje, teologicamente falando, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas eu pergunto a vocês, aonde você já encontrou um livro sequer que diga como ter revelação? Quem foi que já ensinou? Se já tem, eu quero também saber. Como eu devo fazer, o que eu devo fazer para obedecer o mandamento de Jesus, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia. Tá, é contra a eclésia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas existe uma orientação de Jesus que leva-nos a impor essa resistência de que nos certificarmos de que realmente a porta do inferno não vai prevalecer. Porque quando você vai para a prática, você vai vendo e acontecendo, as pessoas, parece que a porta do inferno está prevalecendo. É tanta gente, tem mais gente fora da comunhão do que dentro. É mais gente fora do convívio cristão do que dentro. Então, Jesus disse, a igreja não será paralisada pelas portas do inferno, mas enquanto ela tiver revelação. Jesus foi enfático com Pedro quando ele estabelece naquele texto de Mateus 16, 17 ali, que ele fala quem o povo diz ser o filho do homem. E ali eu vou entrar daqui a pouquinho naquele contexto ali para explicar para vocês sobre revelação e o que é revelação, como acontece revelação. Você vai ver que acidentalmente o Espírito Santo conduziu vocês a que profeta sem revelação não é profeta. E a revelação precisa ser, ela precisa nascer da Escritura. Porque é perigoso alguém que está tendo revelação e não consegue se embasar na Escritura. É muito perigoso. Eu quero ser profeta, eu quero profetizar, eu quero ter visões, mas o próprio Espírito norteia a igreja através da palavra. A palavra é o croquis, é a planta em movimento desse tabernáculo de igreja, onde Deus diz, eu me moverei neles e habitarei entre eles e me manifestarei entre eles. Mateus 11, 25 diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha só. Poderia colocar o tema nessa aula como, por exemplo, como obter revelação. O que é revelação? A revelação bíblica como propriedade, como patrimônio do reino de Deus, né? Da consciência de Cristo, compartilhando com a igreja. Mas eu prefiro colocar porque sabedoria, essas duas sabedorias, porque são elas duas que disputam a mente da pessoa cristã, ou para o bem da revelação, ou para o bloqueio da revelação, se é que vocês me entendem. Então, Jesus, ele dá um brado, ele exclama, o tom da voz dele muda. Eu acredito que um êxtase de alegria. O Senhor Jesus, quem está chegando agora, Mateus 11, 25, ele fala num brado de alegria. Graças te dou, ó Pai.
É como se ele dissesse: eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais realizado, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e instruídos, porém as revelastes aos pequeninos. Que é isso que Jesus está falando? De que sábios e instruídos não terão acesso a essa revelação que no texto Jesus está dizendo que ninguém conhece o Pai senão o Filho. É uma comunhão da Trindade. O nome da Trindade é Elohim. Elohim não é Deus. Elohim, na verdade, uma tradução mais próxima de uma compreensão seria deuses, ou Deus no plural. Então é a Trindade se reiterando, se satisfazendo em comunhão. E aí Jesus diz: ninguém conhece o Pai, só eu conheço o Pai, e ninguém me conhece senão o Pai. E aí ele inclui, nesse nível de intimidade profunda, dizendo: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que tipo de sabedoria é essa que os sábios possuem e que Deus... Primeiro eu quero chamar a atenção aqui, enfatizar sobre essa questão de quem são esses pequeninos que a Bíblia fala. Vamos aqui então para a palavra. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Seja bem-vindo quem está chegando agora. A irmã Daíris, a irmã Kelly. Aqui, ó. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está caracterizando o tipo de mentalidade, o tipo de alma cujo coração está apto para ser, para passar no período comprobatório para receber revelação. Porque ali em Mateus 11, 25, ele disse: graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios. E agora ele está dizendo que os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Veja que humilde de espírito não é uma pessoa pobre financeiramente. Humilde de espírito é a pessoa que consegue ter um tipo de coração flexível para a vida. É uma pessoa que tem um tipo de coração não desconfiado até consigo próprio. É um coração flexível. Eu vejo dois tipos de pessoas generalizando na humanidade. As pessoas sofrem, todos sofrem. E tem uns que sofrem melhor e tem outros que sofrem pior. E quando você aprende a crescer com o sofrimento, você se aperfeiçoa e sofre gostoso. Se é que eu posso dizer assim, sofre com prazer. Principalmente quando o sofrimento não é traumático. Quando é o sofrimento da performance. Quando é o sofrimento do aperfeiçoamento. Quando é a dor por uma paixão significativa. Então, humilde de espírito, eu conheço pessoas que são pobres e que são muito arrogantes. Vocês podem rapidamente sondar o repertório de amigos de vocês, ou talvez o amigo dos amigos, e vocês têm visto pessoas que têm uma verdadeira arrogância, ou porque tem alguma coisa a mais, ou sei lá. E conheço pessoas também que são... Já conheci pessoas que tinham muitas posses, pessoas que realmente... não sei se são ricos, né? Do ponto de vista bem materialista, que são acessíveis. Eu já fui em muitos lugares, já andei bastante. Você vê, tem pessoas que... os mais estudiosos da psique dizem que 30 segundos de conversa com uma pessoa, você consegue elaborar um juízo de valor sobre com quem você conversa. Sem precipitação. Obviamente que pessoas imaturas não conseguirão fazer essa valoração, esse julgamento. Não é para crítica, mas é um juízo onde você consegue perceber a profundidade, a distância emocional e intelectual que a pessoa estabelece entre você no diálogo. Por exemplo, uma pessoa pode rapidamente se afastar de você emocionalmente e pode encurtar o diálogo.
Uma vez eu vi uma advogada tentando intervir numa briga, num trânsito, só que ambos não sabiam que ela era advogada, e ela foi em defesa de uma pessoa supostamente mais vulnerável, e o outro botou a mão no ombro dela, assim, e disse, querendo interpelar ela. Ela disse, não toque em mim, não toque em mim, quer dizer, você não sabe quem eu sou. Então, quer dizer, nesse gesto, ela afasta emocionalmente todo o acesso, né? Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês. As pessoas que eu já convivi com pessoas do interior, de todo o país, todo o país tem interior. E as pessoas que não têm muito acesso à escola, à cultura, como eles têm um coração amável. Uma coisa que eu gosto também de caracterizar, por exemplo, a minha avó, ela nunca estudou. Ela nunca tinha estudado, já dorme no Senhor. Mas ela tinha um coração muito amável. Então ela oscilava entre um coração muito amável, muito compreensível, mas tinha momentos que ela era muito irredutível, ela tinha uma variação de humor muito rápida, assim, talvez alguns problemas emocionais. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, para o fato de que uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que não tem medo de ser quem ela é. Um pobre de espírito, ele está totalmente despreocupado com o fato de parecer humilde ou não. Geralmente as pessoas humildes de espírito nem sabem que são. Quem trabalha 24 horas para querer ser humilde provavelmente não é. Entende? Isso até certo ponto. Talvez vocês discordem, mas eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Então, para Jesus, as pessoas pobres de espírito eram aquelas pessoas que carregavam um coração acessível, um coração aberto para o reino de Deus, o portal de separação, a linha tênue que separa o mundo invisível espiritual, né, e o mundo visível é o coração, podemos dizer assim. Então, você consegue ver, né, muitas imagens na escritura, por exemplo, aqueles dois homens orando, né, um batendo no peito, no texto bíblico, batendo no peito e dizendo, oh Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador e tal. E o outro ora e diz, eu não sou como esse, né? E começa a ver que o tipo de linguagem revela o coração. Então, os humildes de espírito, eles literalmente, eles têm essa predisposição. E eu quero crer também que, muitas das vezes eu falo assim, que há dois tipos de pessoas cristãs. Umas que procuram a Deus e aquelas que Deus procura. Então, obviamente, queridos, que essas explicações, elas até certo ponto não aprofundam, porque cada pessoa tem um coração único, né? Deus está de olho no nosso coração. Agora, é preciso entender que o coração, esse elemento cardíaco, que também foi ativado no sopro do fôlego da vida para bombear sangue, ele possui uma energia magnética. E essa energia magnética, ela pode sofrer um bloqueio daquela energia elétrica que é a que predomina em cérebros. Então, eu sempre coloco dessa forma, eu gosto de colocar assim, que Deus está muito mais conectado com corações do que com cérebros. Embora ele não abra mão do nosso cérebro, embora o nosso cérebro precise de todo um processamento de interpretação dessas características de um coração sensível a Deus, né? Eu não estou falando de simplicidade tola, de simplicidade sonsa, de simplicidade que se faz comiserativa, vitimizante. Não é esse o humilde de espírito. Não é essa característica. E aí você vai vendo que dentro da escritura nós vamos observar que existe as pessoas que assimilam conhecimento pelos sentidos físicos, e aqui entra o cérebro, tato, olfato, paladar, visão e audição. Todo aquele que esteve se edificando através desses sentidos estão acumulando informação a nível cerebral.
E dependendo da carga magnética de vida emocional, pode contribuir para um processamento, para uma edificação de uma pessoa com um racional também sensível, porque, dado essa carga magnética de um coração humanizado, de um coração sensível, isso contribui para que uma estrutura mental elétrica possa funcionar de forma intelectual, mas sendo uma serva dessa característica do coração. Eu não sei se vocês sabem, existem muitos neurônios no coração. Eu lembro de uma história onde foi feito um transplante de um coração para uma pessoa e aquele homem sonhava após o transplante. Ele começou a desenvolver uma mentalidade de estar sendo perseguido e ele via pessoas sendo mortas. Ele acordava suado e realmente sanou o problema do coração. Ele ganhou um coração novo, mas a vida dele não foi mais a mesma daqui para cima, né? E ele foi fazendo exames, foi buscando e descobriram que o coração, o doador era um psicopata. Veja, o registro eletroquímico, neuronal naquele coração estava tão pesado que estava influenciando essa estrutura do tronco cerebral. Como também eu pesquisando, eu tenho material sobre isso, sobre esse assunto especificamente falando, onde uma pessoa ganhou um coração e o doador era uma criança que era um músico, a criança era um músico. E aquela pessoa não tinha nem um nível de formação hábil para lidar com música, notas musicais, e após ter recebido aquele coração, passa-se também um músico, passa a apreciar, de maneira que os familiares começaram a observar o comportamento de quem apreciava a música e achava que estava até não estava normal, mas porque o coração carregado com a informação. Então, pessoas humildes de espírito são pessoas que, de certa forma, elas são mais humanas, se é que eu posso dizer assim. Por que eu vou falar de são mais humanas? Eu me deparei, eu quero me esforçar para ajudar vocês a entenderem. Eu encontrei, ao longo desses anos, eu encontro muitas pessoas achando que a vida espiritual, o caminho para a excelência da vida espiritual é deixar um pouco de lado a natureza humana, como se ser humano fosse oposto. Mas o caminho para a espiritualidade excelente está no humano. Não há como você fazer atalho. Eu sempre digo que na época dos helenísticos, onde os gregos, o período helenístico, com toda a cultura, né, da Grécia, de Roma, eles endeusavam tanto os filósofos e eles queriam ser semideuses. E na época em que eles queriam ser deuses, o Deus verdadeiro quis ser homem, a ponto de ser chamado de filho do homem, ou seja, filho da natureza humana. Jesus é descrito como filho da natureza humana. E sendo filho da natureza humana, ele percorre gradativamente, passo a passo, a vivenciar, a aprender a obediência pelas coisas que ele sofreu. Conforme Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Então veja, Jesus sendo o próprio Filho de Deus, ele se submete a uma verdadeira peregrinação de modelagem. Ele não veio pronto. Tem muita gente que acha que Jesus, eu não sei, alguém possa pensar que Jesus ele veio já pronto, completo. Não, ele veio galgando todo esse viés de vida cotidiana, de lidar com características de dores, digamos, a nível humano falando, né? Então ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então a gente precisa entender que nem todo sofrimento é diabólico. Deus
usa o sofrimento para nos fortalecer. Tem um ditado que diz: aquilo que não me mata me faz mais forte. Eu já ouvi alguém falar isso daí. Eu aderi um ditado, para mim, um dito popular, que a dor e o sofrimento são decomposições necessárias, cujo resultado é uma obra mais plena. Essa cena, essa imagem que eu estou descrevendo, é exatamente o Senhor pegando um vaso, né, na figura do oleiro, deixando que o vaso quebre na mão e modelando o outro. A experiência da dor é para nos promover, para termos um coração de pequenino. Eu tenho muitos amigos que são doutores, que eu não me conecto mais, mas moram em outros estados. Quando eu fiz turismo, e na faculdade, eu gostava muito de conversar com os professores. Eu sempre fui muito para frente, assim, muito meio maluco com o negócio de pesquisa e leitura. E eu lembro que eu fazia minhas provas e eu ia para o laboratório da faculdade, um laboratório muito climatizado, muito bem, muitos livros. E o pessoal me procurava fazer a resenha, a redação. E nessa época gente, acho que eu acabei me empolgando aqui falando dessa experiência do coração pequenino, mas lembrei agora. Eu lembro que eu gastava muito tempo sugando os professores. E tinha um professor de filosofia. Eu conheço todas as nuances da filosofia, naquilo que está por detrás espiritualmente falando. Eu sei quem está interessado, até porque a própria definição de psique é uma definição da filosofia, né? Da psicologia posteriormente, né? Depois. Mas aquele professor de filosofia, ele era homossexual. Ele era forte, sim, ele tinha todo o trejeito, porém, quando ele ia ministrar a aula dele, ele virava homem. Impressionante. Mas assim, não o homem macho, ele virava, ele incorporava a própria filosofia. Ele era apaixonado por filosofia. E com aquele comportamento, ele conseguia se apequenar de tal maneira que eu dizia: meu Deus, esse homem pode ser um pastor, ele podia ser um homem de Deus, porque ele ficava muito espiritual, né, falando todo aquele conteúdo, mesmo eu sendo cristão, mas eu já discernia as coisas. E nós conversávamos muito com ele era muito discreto, muito educado, educadíssimo. Aquele cara que não mistura as coisas, não. Mas como eu via aquele coração dele ali, uma vez ele foi falar sobre cultura judaica, aí eu comecei a falar com ele, ele disse: nossa, você conhece bem, você fala bem disso, me fala mais. E aí quando ele disse me fala mais, meu amigo, aí o pessoal já começaram a me olhar com cara torta na sala, e quando ele viu, eu já estava falando de Yeshua dentro da sala para ele. Ele disse: eu não sabia que Jesus era judeu, e falando um monte de coisa aí, aí eu ganhei a aula, né? Como ele se abriu, como ele deixou, ou seja, como eu consegui fazer a interface com a linguagem um dos segredos para você ser um bom vendedor. Fale daquilo que o comprador ama. E essa é uma das maiores estratégias da venda. Se você conectar o que você quer vender com a paixão do comprador, você entrar na paixão dele, ele compra de você qualquer coisa. Ele compra a sua ideia. Inclusive, Kelly, essa aqui é uma das maiores estratégias de evangelismo. Cadê a Kelly? Tá aqui? Acho que ela entrou. Não sei se tá me Tô ouvindo. aqui. Ouviu Tô isso? ouvindo. Ouviu o que eu falei? Aham, ouvi. Essa aqui desceu Sensacional. fresquinha. Aham. E me veio na hora uma cliente minha ontem, que nós estávamos falando sobre. Ela ama corrida. E aí a gente começou a falar sobre corrida. E eu pensei, na próxima eu vou falar sobre Jesus contigo. Sim, muito bom. Eu lembrei de um menino que ele queria vender. Eu não sei qual era o produto que ele vendia. Ele parou numa padaria e quando ele queria falar com o dono da padaria. Ele queria vender o negócio, não me lembro agora. E os funcionários estavam ali e disseram: o fulano não tá aqui não agora, ele é o dono e tal, mas ele não tá aqui.
E ele disse, que hora ele chega? O menino falou, era um menino de 15 anos. Que horas ele chega? Ah, não sabemos, ele vai demorar. Querendo fazer o menino sair, e ele ficou por ali, entrou na padaria, começou a olhar os quadros, eram quadros de cavalos, vários tipos de cavalos. E lendo aquelas imagens dos cavalos, quando o vendedor aparece, o menino sorrateiramente chega nele, já sabia que ele era o dono, né? E ele começa a falar de características dos cavalos que ninguém ia ali para ver os cavalos. Era uma padaria, uma padaria. Só que o cara é o dono da padaria, ele coloca o quadro que ele quer. E aí ele começou a falar, olha, esse cavalo aqui, eu conheço a marca dele. Aí pronto, o dono da padaria começou a bater papo com o menino. E ele disse, você tem cavalo? Ele disse, eu não tenho, mas eu gosto de cavalos, são lindos esses aqui. Aí pronto, o cara da padaria já deu atenção para ele, mandou todo mundo calar a boca e ficou conversando com o menino. Aí no final da conversa, o dono da padaria disse assim, tá, mas como é o seu nome? Aí o menino falou, eu sou fulano de tal. E aí ele disse, não, lembrei agora, ele não sabia que ele era o dono. Aí ele disse, você sabe quem é o dono da padaria? Ele disse, sou eu. Aí ele disse, é você, que legal. Aí ele disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu vim vender um negócio para você. Aí ele disse, traz aqui que eu vou comprar tudo. Quer dizer, ele já tinha entrado nesse programa mental involuntário, inconsciente, que é a paixão das pessoas. Essa é uma ferramenta, por isso que você tem que falar com as necessidades das pessoas. A carência, a escassez. Se você conseguir interpretar, estudar minuciosamente, olhar para o mundo, para a natureza humana, porque eu vou falar para você, gente, o que tem de gente na igreja, que eles querem ser espirituais, eles querem ser tão espirituais que já querem flutuar. Só que a vida espiritual estava dentro de uma manjedoura num meninozinho. E aquele meninozinho aprendeu a mamar, aprendeu a crescer, virou carpinteiro. Quer dizer, toda a vida, a salvação, a essência da vida estava numa natureza humana. Então, toda a essência da vida espiritual tem que ser, a centelha da vida divina tem que ser ativada dentro de vasos humanos. Às vezes você olha uma pessoa violenta, uma pessoa mal educada, ali tem uma centelha que precisa alguém ativar isso. Por que nós falamos ativar? Porque nós temos que ativar as almas que estão adormecidas, os espíritos estão adormecidos, né? Então, quando você começa a olhar para a natureza, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, Deus fala muito comigo através do sofrimento das pessoas. Meu Deus, em todo lugar, tem épocas assim que eu só falta adoecer, de tanto eu ver. Um dia eu vi um vídeo onde eu estava numa prova, gente, uma guerra espiritual, e aí de madrugada eu abri o Instagram, eu estou mexendo ali na minha página, quando eu olho, um velhinho dizendo, eu te amo, e o menino, eu também amo você, o rapaz, e aquele senhor cabelo branquinho, eu amo você, e ele dizia, sim papai, eu amo você também, e eles ficaram trocando aquele amor, aquela declaração de amor, gente, sabe aquela lágrima que dói o globo ocular? Eu sou já uma manteiga. Aí ele vai e carrega o pai dele no colo, que ele já não anda mais, e faz igual criança. Gente, eu desabei. Meu Deus do céu. Eu não sei, mas eu sou assim. Eu gosto de ser assim. Quer dizer, eu aprendi a gostar disso. É a oração líquida, né? A oração líquida é essa. Então, aquilo que era ser sofrimento, uma riqueza de lições, vendo aquele menino que um dia o pai carregou ele, agora ele cuida do pai, leva a dar banho, brinca com ele, se divertem, ele já está meio com demência senil, virou uma criança. Então, veja como a gente vai falando e vai fluindo, né? O Espírito de Deus vai trazendo ganchos para vocês aqui, né? Anotem isso daí, gente. Eu sou um persuasivo, só que eu gosto de deixar o Espírito Santo convencer as pessoas através da minha vida. Eu sou totalmente... eu não uso gatilhos mentais, eu conheço todos os gatilhos. Todo tipo de gatilho mental que seja usado para gatilho de emergência, de urgência, de escassez, de todo tipo, mas eu não uso. Porque eu acho que quem tem todo o poder tem capacidade para fazer o que for preciso. O pai disse assim,
todo aquele que é dado a mim, jamais eu lançarei fora. Dentro desse mistério da salvação, nosso trabalho é o quê? É falar. Falar que Jesus é bom na nossa vida, que ele fez, que ele está fazendo, que ele mudou a nossa vida. É igual Paulo dizendo, ó, eu ia matar os crentes, mas na estrada lá, eu caí no chão e me deixaram só, e eu vi um homem falando com uma voz, falando comigo. Foi a minha história, ninguém me contou isso não, ó. Sério, mas você estava numa igreja? Não, eu estava na rua, eu ia perseguir a igreja. Ah, então quer dizer que aconteceu com você? Foi, aconteceu comigo. E agora? Agora eu tô feliz da vida, meu amigo. Você não quer mais? Não, eu quero ficar aqui mesmo. Tá bom pra você? Tá bom demais. O que você acha? Quer experimentar também? Então, quer dizer, nisso você vai fazendo essa interface. Então, gente, hoje nós vivemos num mundo onde existe a cultura da dissimulação. O que é a cultura da dissimulação? Eu não fugi do tema, estou falando do tipo de sabedoria que foi oculta e que é celeste, que se revela para os pequeninos, e a sabedoria que, segundo Daniel, disse que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Esse conhecimento não é de cima. O conhecimento se multiplicaria é de baixo. É a poluição de informação, inclusive evangélica, para lançar as pessoas num mar de letras e se perder não por dificuldade de encontrar conteúdo, mas por dificuldade de encontrar algo assertivamente. E aqui eu tô querendo fazer já um contraponto, eu quero ler aqui em Tiago capítulo 3. Gente, tá, vai ficar gravado essa aula, vocês vão poder assistir depois, tá? Vocês vão ter muitos insights nessa aula aqui. Tiago vai dizer assim, ó, quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Veja que a mansidão de sabedoria, ela vem desse tipo de coração. Mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, olha só, alma ferida, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então veja que aqui você já percebe que uma das características da sabedoria dos poderosos dessa terra, a sabedoria que foi ativada lá no Éden, pela rejeição que Adão fez em obedecer a Deus. Quando Adão estava no Éden, ele se comunicava pela sabedoria que desce do alto. Deus se revelava, se auto-revelava e se comunicava com Adão com essa sabedoria celestial. Mas Deus não se comunicava com Adão através da alma. Deus se comunicava com Adão através do espírito de Adão. Adão nem abria a boca, irmãos, para falar com Deus. Era a conexão. E aqui eu quero dizer para vocês, preste bem atenção. Uma das maiores maneiras de Deus ama falar, não é audível. Deus não é de falar audível com ninguém. Por quê? Vou explicar. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Eterno ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Deus entra no Éden e pergunta, Adão, onde estás? O que Adão deveria responder? Eu estou em algum lugar. Ele deveria identificar, eu estou aqui, eu estou fora. É geográfica, a pergunta é geográfica. Onde estás? Deus não está perguntando para Adão por qual razão tu não estás. Deus não perguntou por qual razão tu estás num lugar ausente. A pergunta era geográfica. Entendem? Onde estás? Adão, ele já está totalmente fora de comunhão com Deus. Ele responde, quando ouvimos a tua voz, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
ele diz que foi por causa de ter ouvido a voz. Deus perguntou, onde estás? É por causa da tua voz. Não, Adão, aonde estás? Deus, é a tua voz. Adão, o que tem a ver minha voz? Eu nunca ouvi essa voz assim. Ou seja, naquele momento que Adão antes tinha desobedecido a Deus, o espírito dele foi desativado. Então, cortou a comunhão com Deus. A conexão eletromagnética entre Adão e Deus, a frequência eletromagnética da comunicação. Gente, Deus fala por frequência eletromagnética. Corações humildes ouvirão a voz de Deus, mas quero enfatizar, corações pequeninos. Eu não consigo ter semanticamente mais palavras que possam descrever essa característica desse coração, dessa natureza interna, né? Então, naquele momento, quando a voz de Deus se move, veja que o próprio salmista diz que a voz de Deus derrete as montanhas. Quando Deus falou com Moisés no monte, o povo, todo mundo caiu no chão. Disse, não, Moisés, vai lá e fala com Deus, porque essa voz aí é uma trombeta, a terra está tremendo, nós não queremos isso não. Vocês estão entendendo? Porque a voz de Deus, para eles, né, não fazia sentido, não tinha preparo espiritual para receber a voz de Deus. Então, é importante a gente entender que Deus amadurecerá os seus filhos quando esses, por sua vez, se fazem ouvir pela frequência da vibração da voz de Deus. E outra coisa que eu vou dizer, a voz de Deus é silenciosa. Quando Elias foge de Jezabel e se esconde na caverna, a Bíblia diz que houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois as rochas se despedaçavam e Deus também não estava nisso. Depois fogo. Olha só, o próprio Elias que já sabia que quando invocava a Deus e Deus respondia com fogo, agora Elias não está nem aí para aquele fogo. O que será que tem de estranho? E aí a Bíblia vai dizer que houve um cicio tranquilo e suave. No hebraico original, eu acho que até aramaico, a palavra cicio tranquilo e suave quer dizer som ou voz do silêncio completo de Deus. Isso está em Reis. Gente, isso aqui é para ter pregação aí pro resto da vida. Aí, quem que for pregar, os pregadores aí. Glória a Deus, Jesus é lindo. Ó, vou ler aqui, primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis 19:12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Quer dizer, som do silêncio completo de Deus. Quem aqui consegue ouvir o silêncio? Quando você silencia o seu interior, o silêncio vai falar com você. Então vocês vão percebendo o seguinte, que eu amo o silêncio, meu Deus do céu. Quando o silêncio é tão grande que você chega ao ponto de ouvir o barulho da sua própria cabeça. Qual versão, AP? Essa aqui é a a Ara, Almeida Revista Atualizada. É uma das que eu mais gosto. Ela é bem boa, Ara. Eu não gosto da Almeida Revista Corrigida. Ela não é boa, não aconselho, tá? Não aconselho linguagem de hoje, ela engole um monte de texto. Nova versão intencional, não, ela é bom só para você ter uma visão panorâmica do texto. É bom a King James é boa. A Bíblia do Expositor de Jimmy Swaggart é boa também. E tem a tradução Reina Valera, Casiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Eles eram dois padres reformadores que traduziram para um rei exclusivamente essa tradução, essa versão, e é uma linguagem muito boa. Eu tenho essa Bíblia. Então, quando Adão
desobedeceu a Deus, ele ativou o ego na alma. Anotem isso, gente. O ego é o princípio do conhecimento da terra, da sabedoria terrena, animal, demoníaca. E essa sabedoria, na medida em que você domina ela, você vai bloquear a voz de Deus dentro do seu coração. É preciso entender que a energia eletromagnética ela não está estática. O coração é magnético, a energia não fica aqui só no magnetismo. Elas estão havendo uma permuta, uma movimentação. Seu corpo está em movimento, sua alma está no movimento. Então, não adianta, por exemplo, eu racionalmente eu devo pensar de uma forma, eu devo fazer algo, porém, os meus sentimentos me negam essa decisão. Ou seja, o pensamento do seu sentimento é um, mas no tronco cerebral a verdade é outra. Então gera um conflito energético, a sua energia fica lenta, você não tem condições de ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? É por isso que você tem que, de fato, o seu cérebro, a sua mente intelectual, como uma doutrinadora de sentimentos, como aquela que trabalha no desenvolvimento das emoções, ela precisa saber interpretar a vida do coração. Agora eu vou ler um texto aqui. 1 Coríntios. Vamos falar um pouquinho aqui dessa sabedoria celeste do alto. Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, 1 Coríntios capítulo 2. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que ele está falando isso? Porque a ostentação de linguagem e sabedoria era a prerrogativa principal dos filósofos da época. Aristóteles, Platão, eles eram exímios. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores conquistadores que já existiu da Ásia Menor foi Alexandre Magno. Esse camarada Alexandre Magno foi doutrinado por Aristóteles. Alexandre Magno foi um dos maiores conquistadores da Ásia. E quando eu falo Ásia, gente, é uma grande parte a gente chama ecúmeno terrestre, da população terrestre. Ele conquistou a Pérsia, conquistou a Índia, conquistou o Egito, conquistou... não me lembro agora, mas ele conquistou tantos lugares, esse camarada. E Alexandre, ele era direcionado literalmente pelo principado, príncipe da Grécia. Literalmente, príncipe da Grécia é um dos comandos que predomina no Ocidente. O Ocidente, ele foi gerado a nível de cultura, a nível de comunicação. As Olimpíadas, elas andavam lado a lado no sentido da sublimação da força física das competições. Isso, a cultura da Grécia Antiga se elevava juntamente com a cultura da inteligência, do gnosticismo, né, da inteligência intelectual, da habilidade de dominar o holos, ou seja, aquilo que é holístico, aquilo que é todo. Holos quer dizer tudo. A astrologia, a astronomia, os seres aquáticos, botânica, a vida em todas as suas nuances, em todos os lugares. Então esse era o conhecimento do Egito, inclusive. Era a maneira deles... A Torre de Babel foi uma engenharia altamente elaborada. O cara não era burro, ele era um Nimrod, neto de... Nimrod era neto de... eu acho que foi de Caim, já nem lembro mais. Então, Paulo, ele já entra porque Corinto era uma região, né, dos gregos. Então, ele já entra aqui já de sola de pé. Olha, eu vou pregar, mas não tem negócio de sabedoria, de ostentação de linguagem. Porque lá naquela época, havia a semântica, que é a arte de significar por palavras, era redundante. A figura de linguagem, gradação, hipérbole, as figuras que eles usavam para encantar as pessoas, literalmente. Então,
Paulo já vem fazendo contraponto. Porque eu decidi saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui começamos a entender que a sabedoria celeste, ela é aquela que Paulo vai dizer mais na frente, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, que sabedoria é essa? É a sabedoria da cruz. A cruz que é a chave que tranca o ego por onde a sabedoria terrena começou. Isso Jesus falou em Mateus: quem quiser vir após mim, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a sua cruz e siga-me é a sua identificação com o sofrimento dos que ainda herdam a salvação, que você vai agora caçar outros para poder serem salvos. Então a sua cruz é carregar outros crentes. Não é mais a sua, porque quem está sofrendo pelos seus próprios sofrimentos é porque não está carregando a cruz de outro. Nós fomos chamados para carregar a cruz de outro. Carrega a tua cruz, essa é a expressão mais egoísta que existe. Mas a gente precisa entender o sentido de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Naquele contexto ele está dizendo, você só pode me seguir se você pegar a cruz e trancar o ego. Porque foi naquela experiência que Pedro negou a Jesus. O mesmo Pedro que alguns minutos atrás havia exaltado a Jesus, dizendo, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus bate palma para Pedro e diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Revelação. Então, nesse momento, a revelação veio de fato pela primeira vez, de forma externa, não era mais só por Jesus. Jesus se congratula nessa identificação. Aí, Pedro, muito bom, nota 10 para você. Agora eu vou devolver para você algo. Ou seja, revelação, ela revela quem é você. Quando vem uma revelação de Deus, ela mostra quem é você. E quando ela mostra quem é você, né, Deus vai mostrar quem é Ele. E vice-versa. A revelação, ela traz a ideia de quem é Deus. No sentido de não explicar, mas no sentido de experimentar. Por isso que Paulo fala nesse mesmo contexto de Coríntios 2, versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século. Olha, mais uma vez ele faz o contraponto com a sabedoria deste século que foi ativada lá no Éden, com a desobediência de Adão. É essa sabedoria do Éden que se estabeleceu por todas as escolas filosóficas, ciências exatas, ciências humanas. A igreja precisa se atualizar e se desintoxicar. E agora que eu estudo sim, mas você pode se desintoxicar. Usar o que você sabe para poder acessar, ou pelo menos deixar o seu coração respirar. Eu lembro que uma vez eu passei tanto tempo lendo, estudando, e eu tenho alguns programas de técnica de assimilação de informação fotografando. Eu pego, por exemplo, um livro de 250, 300 páginas e eu fotografo as páginas de 2 em 2 segundos. E eu termino esse processo em 5 minutos, um livro de 300 páginas, e eu sonho com o conteúdo, ou seja, o meu cérebro, eu uso o meu cérebro de uma forma para ativar um acelerador de armazenamento de informação, porque nossos olhos, ele é um espelho dos dois hemisférios. Nós não lemos com os olhos, nós lemos com a mente. Então é através a queda de Adão fez com que os nossos olhos ficassem limitados. Então, com a limitação visual, os nossos olhos, nossos sentidos, como características do portal da alma, deixaram a desejar no exercício de fornecer a infinitude da vida cerebral. O cérebro de Adão era eterno. Pegaram uma época, eu estava vendo, cientistas pegaram o cérebro de uma pessoa e guardaram por 20 anos dentro de equipamentos e tal, e descobriram que aquele cérebro tinha condições de sobreviver sozinho naqueles equipamentos acho que foi milhares e milhares de anos. E eles concluíram e disseram, conjecturando, que talvez aquele cérebro fosse capaz de provar que realmente viveu um homem na Terra que nunca morreria, que era Adão. Ou seja, a ciência se encontrou com a criação através da pesquisa empírica, através da própria ciência. Por causa dos neurônios, da longevidade, eles perceberam que havia condições daquele cérebro se subsistir.
Então, Adão, ele ativou a sabedoria, o processo, porque... Deixa eu fazer uma explicação para vocês anotarem. O que é conhecimento e o que é sabedoria? Ai, nossa, a pessoa tem um conhecimento, falou bonito. Tem pessoas que não sabem falar em público. Elas travam. Eu conheço gente que na faculdade, entre os amigos, sabia muita coisa, dava um banho, mas na hora de falar não conseguia. Tem pessoas que não foram chamadas para falar, tem gente que não consegue. Mas eles têm conhecimento. Eles fazem coisas que ninguém faz. Fazem uma comida, fazem alguma coisa, algum artesanato. Cada um de nós somos bons em alguma coisa. Dorcas se notabilizou em dar ofertas e ser costureira. Cada um de nós podemos nos notabilizar em alguma coisa. Nós nascemos para sermos notabilizados em alguma coisa. Então, essa sabedoria que nós estamos falando aqui, ela se opõe à sabedoria celestial. Agora, eu quero falar para vocês... talvez eu acho que eu me esqueci aqui, gente, olha só. Eu tô umas 2 noites que eu não tô dormindo direito e a minha memória tá meio me deixando, tá me falhando. Impressionante. É verdade, falta de sono. Então, o conhecimento e a habilidade de armazenar informação. A sabedoria é a habilidade de extrair informação neurolinguisticamente falando. Obrigado, Espírito Santo, é lindo. Conhecimento é de fora para dentro. Sabedoria é de dentro para fora. Tá? Isso só para entender, a grosso modo, nivelando por baixo aqui em nível terreno. Agora, a sabedoria espiritual celeste, ela te habilita como unção a você guardar e botar para fora. Isso é muito maravilhoso. Quem é que faz isso? A unção. A unção do Espírito Santo faz isso. Vou ler aqui em Provérbios. Olha o que a unção faz. Provérbios 2:10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Quando a sabedoria celeste ela é compartilhada pela revelação, você tem que deixar o vinho novo, que é azedo, ser temperado pelas suas meditações. Quem recebe uma revelação e já quer compartilhar, vai passar vinho azedo. Vinho novo é vinho azedo. Vinho novo é vinho azedo. O vinho tem que ficar velho. Vinho velho, entenda. Foi Jesus que disse, não é eu que estou dizendo, tá, gente? Se alguém tentar botar vinho novo em odre velho, ambos se rompem e perde-se o vinho. O vinho se perde e há um prejuízo. O que é o odre? É o corpo humano. Adoece mesmo, o odre é o corpo. Então você recebe revelação, você tem... eu já tive uma visão aqui, já quer falar, nem conseguiu ainda buscar mais confirmações de Deus. É bem delicado, tem que aperfeiçoar a revelação. Então ele diz, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável. O que é a unção? Eu senti a unção, a energia, eu me arrepiei tudo. Não. A unção é uma maneira de ver a vida. A unção é uma maneira de você perceber a realidade à sua volta. A unção vai fazer você se conectar com as oportunidades que estavam há séculos com você e você não via. A unção vai abrir os seus olhos para um dia que está envolvendo você e você não está vendo. A unção faz isso. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, o bom siso, ou seja, o bom siso ou bom senso te guardará e a inteligência te conservará para livrar do caminho do mal. O bom senso é uma das expressões do discernimento e da intuição. Tem um versículo em Provérbios que eu amo esse versículo, que diz assim,
Provérbio 28, versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo. Uma pessoa má, diante de alguém praticando justiça, ele chama você de bobo, de otário. Agora, o versículo 5 continua. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Não é que você vai ter o entendimento detalhado. A unção faz você ficar em paz com aquilo que você não conhece. A unção, ela mantém você adaptável ao novo. A unção não, ela substitui a sensação do medo do desconhecido. O medo do desconhecido que está, talvez, uma ameaça do futuro que eu não conheço, que eu não consigo me adaptar. A unção vai fazer você se sentir confortável diante de uma novidade indecifrável. Gente, tá difícil, vocês estão entendendo? Meu Deus do céu, estamos falando de sabedoria, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Quem está entendendo aí? Glória a Deus, vocês estão entendendo. Então, eu acho muito tremendo isso aqui, porque todos vocês estão aptos para entender. Mas não é que vocês vão entender, porque é revelação, nós estamos falando de revelação. Gente, revelação não tem conceito para explicar como é, o que é a revelação. Você não vai encontrar, agora você vai ter a revelação, tanta revelação que você vai saber, por causa do bom senso. Pode falar, irmã Ana. Levantou a mãozinha para falar ou foi sem querer? Quem levanta a mão, eu penso que quer falar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Foi só para dizer que estava entendendo, AP. Ah, tá bom. Beleza. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a cultura, existe a cultura do reino e existe a cultura terrena. A cultura do reino é o que a gente menos encontra. Que a cultura do reino trata-se das leis do reino, trata-se também de vida profética, de linguagem profética. Então, quando você vai para um país, você vai viver a cultura daquele lugar. Quando eu vim do norte para o sul, era como se um abismo cultural separasse esses dois extremos. Então, eu fui me adaptando e assimilando algumas características do comportamento, da linguagem, da cultura do sul. E aqui cultura envolve costumes, envolve maneira de falar, maneira de dar nome às coisas, maneira de dar nome a noções, maneira de significar coisas. Eu morei uma vez no Maranhão, em Palmas, eu morei em Palmas uma vez, uma época, e aí eu falei no meio de umas pessoas, uns amigos, você já tem um macete disso aí, né? E todo mundo deu uma gargalhada de mim. Começaram a rir. Aí eu disse, não tô entendendo. Aí que eles riam mesmo, né? Aí eu comecei a ficar meio indignado. Nem era crente, eu acho que tinha uns 19 anos, 20 anos. Aí depois um amigo foi perguntar, rapaz, por que vocês ficaram rindo? Aí disse, porque tu falasse que ele já tem um cacete. E macete é a mesma coisa que cacete. Só que eu tava falando, né, de macete, que seria um jogo de cintura, né? Então a cultura, ela carrega várias características muito particulares. Então, Alexandre Magno, que ficou 150 anos depois, os próprios romanos de fato reconheceram a supremacia desse conquistador, Alexandre, e cognominaram ele com o título de grande, porque invejaram o ardil, a estratégia militar de Alexandre, e Roma passa também a se tornar um império poderoso, né? Passou 150 anos para reconhecer, né? Viram, e toda essa cultura greco-romana, quem está por detrás dela, né? São principados. E esse príncipe da Grécia, ele é o maior perseguidor da cultura do reino.
É a voz da iniquidade perseguindo a voz profética. As crianças, quando nascem, os bebês, eles já vêm pronto. Eles têm acesso a todas as dimensões. O espírito deles vai a várias dimensões. Quinta dimensão, sexta, sétima dimensões. E eles estão em paz com isso, porque eles já vieram de lá, né? Então eles estão num corpinho ali de bebê, mas eles não têm acúmulo ou arcabouço de informações, de valores, para levá-los a ficar questionando as experiências, duvidando, analisando. O senso crítico de análise não foi despertado, como foi ativado lá em Adão. Que Adão, ele realmente quis pecar, ele não foi enganado, né? Vocês sabiam que Adão não foi enganado, né, gente? Quem sabia aqui já sabe que Adão não foi enganado. Então, essa sabedoria que foi ativada, pode falar quem levantou a mão. Juliana levantou a mão. Então, essa sabedoria terrena, ela é uma perseguidora da revelação, porque ela tenta bloquear o processo de assimilação da revelação. A revelação é sempre uma experiência da iluminação do Espírito Santo na mente e no coração, ou coração e mente. Qualquer pessoa pode ter revelação. Vai depender de um coração crível, de um coração que não duvida. Agora, eu preciso dizer para vocês que muitas pessoas demoram anos para ser curadas da incredulidade. Eu conheço pessoas que falam em línguas, que pregam, mas têm uma incredulidade terrível. No nosso meio, no meio cristão, tem muita gente que diz que tem fé, mas não tem fé verdadeira, fé que é a fé bíblica, não tem. Primeiro, o coração simples de revelação é aquele que celebra antes de possuir. Mas tem pessoas que só celebram quando recebe. Isso não é fé. Até o diabo vai tomar Coca-Cola e comer bolo no culto de ação de graças pela bênção recebida. Depois é fácil crer. Mas a fé celebra antes. É Jonas fazendo um cântico de louvor a Deus no ventre do peixe. Como é que ele sabia que ele ia sair de lá? Não teve revelação, não teve. Ele simplesmente começa a adorar a Deus e daqui a pouco é vomitado num lugar, numa praia. Deus reverteu o quadro dele. Então, a iluminação do Espírito, ela é favorável para pessoas que investigam com as emoções, com os sentimentos. Usam as ferramentas intelectuais não para suplantar ou bloquear a emoção, mas para interpretá-las. E nessa didática, nesse processo, identificar valores emocionais, valores de sentimentos, de sensações. Não que você vai se tornar uma pessoa sensível, mas existe um processo de autoconhecimento muito grande. Autoconhecimento não se desenvolve com sabedoria terrena. Vou repetir. Autoconhecimento não se encontra, não se usa de ferramentas de livros externos para você se autodescobrir. O processo de autoconhecimento, de autoconsciência, que vai ativar a autoimagem por causa de uma identidade, começa com a revelação. A revelação não passa pelos sentidos físicos. Anote. A revelação não passa pelo... aqui, vou pegar aqui, vou ler aqui, ó. Ai dos filhos de rebelde. Eu estou usando o sentido físico. Embora eu esteja usando o sentido físico, porém eu já conheço a verdade. Eu não vou deixar de usar os olhos agora. Mas antes eu vivia no nível de alma, de sentidos. Então, eu agora pego esses sentidos e faço deles serviçais do meu espírito. Então, o meu espírito é supremo sobre a minha alma e a minha alma, por sua vez, entrega essas ferramentas ao meu espírito para que o Espírito Santo use. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Um homem de ânimo dobre desagrada ao Senhor e precisará limpar o seu coração. Exatamente.
Isso é incredulidade, essa ideia. A dúvida. Eu desenvolvi uma técnica para lidar com a dúvida. Duvide da dúvida. Faça isso. Duvide da dúvida. Eu comecei a duvidar de que, apesar de todos os sinais em oposição para a gente querer vender um imóvel, eu comecei a duvidar dessa impossibilidade. E quando eu comecei, a duvidar da impossibilidade, as coisas começaram a acontecer. A gente precisa lidar com essas engrenagens aqui dentro, porque todo o universo não funciona para isso aqui funcionar. O universo não dita as normas de como funciona a minha estrutura fisiológica, eletroorganicamente falando. Na verdade é o oposto, é o universo externo, a sua vida externa, a sua realidade externa, ela depende da sua verdade interna. Só que tem pessoas que estão vivendo o contrário. Eles estão deixando a realidade externas predominar sobre as verdades que são inamovíveis, insubstituíveis, e eles estão se deixando levar, porque veja bem, preste bem atenção, eu quero falar para vocês. A vida externa, ela vai de alguma forma tentar moldar o ser interno de vocês. A epigenética explica isso. Só que quando você começa a assumir senhorio sobre o seu ser externo, como você faz isso? Sendo senhor dos seus sentimentos. Quando você assume o senhorio dos seus sentimentos, espera aí, eu estou sentindo isso, mas eu vou bloquear isso aqui, eu vou duvidar disso. Eu vou permitir que o ambiente externo, as pessoas que se relacionam e se interagem comigo, eu vou poupá-las de experimentar o meu estado de humor que quer sofrer uma variação só porque eu senti algo estranho. Não, mas eu vou poupar, não vou projetar para a pessoa externamente o que está acontecendo dentro de mim. Então, tem pessoas que vivem ao sabor das correntezas da vida e para onde a vida lhe leva, vê uma notícia ruim, tá feio, e você tá ridículo, tem uma remela no teu olho, você não sei o quê, e as pessoas criticam, quer dizer, você dança conforme o mundo externo. Mas a ciência já provou que o universo, o seu universo, a sua vida depende de como você determina isso. E Deus não vai pegar e fazer para você. Ele precisa ver você permitindo com a sua habilidade de adestrar com pensamentos saudáveis, pensamentos corretos. Não são só pensamentos otimistas, mas pensamentos verdadeiros que questionam a realidade. A realidade é de culpa, mas muda pela verdade, recebo perdão. A realidade é de escassez, mas muda a escassez, ativando a verdade de que Deus é provedor, que já proveu tudo para você. Então, se você não conseguir vencer, eu sugiro, e sempre faço, Deus cura qualquer resquício, fragmento de dúvida. Eu quero ser uma pessoa de fé. Você tem que confessar essas coisas, porque o seu corpo, que foi anos servo da sabedoria terrena, ele ainda está com a tatuagem, o registro, o mapa holográfico na sua pele da sabedoria da terra. Então, se você não confessa, não fala alto, não ora em línguas altas, não fala a palavra que é a verdade alta, a realidade não vai se submeter simplesmente a um estado de espírito silencioso. Você tem que abrir a boca. Você tem que fazer com o teu corpo que está querendo receber as doenças, porque as doenças se acoplaram em estrutura eletroneuronal no corpo, celular, molecularmente falando, então a doença não vai sair em nome de Jesus, só sair porque ela vai voltar, porque está com imã dentro do seu corpo. Então você tem que mudar a mentalidade. Ai, Jesus, me segura agora. Vocês estão entendendo, gente? Aí Jesus quer abençoar, ele já abençoou. Hoje eu falei para uma pessoa, ele não achou muito, acho que não gostou muito do que eu falei. Mas eu falei para ele, a bênção não está no céu. O quê? Não, a bênção não está no céu. A bênção está na terra, dentro de homens que, disse Paulo, que devem ter este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Jesus foi tão longe nisso que ele disse assim, o homem bom. Ele não disse que Deus dá do céu coisa boa. Ele disse, estou falando de aliança nova em Cristo. O homem bom, do tesouro bom do seu coração, tira coisa boa. Meu Deus do céu, o que você está esperando para tirar do seu coração a realidade que Jesus já conquistou no Calvário, na ressurreição? Dá um brado, Leão, para eles, dá.
Ruge, leão, ruge. O leão tá rugindo, ó. Ó, o leão tá rugindo, ó. Quem não profetizará, hein? Ó, o leão tá rugindo. Pode falar, Francisco. Posso. Eu estava lembrando de uma passagem, né, que fala que um bom discípulo de Cristo, né, é considerado um pai de família que guarda no seu coração o bom tesouro, né? Que guarda no seu tesouro coisas velhas e coisas novas. E no tempo certo ele sabe tirá-las. Isso. Sabe que o dia Então não é uma questão de desprezar, né? É saber o tempo de usar. também. Só que a vida, ela tá fluindo. A vida, na verdade, ela nunca é externa. A vida sempre acontece de forma interna. A vida não é o que acontece fora. A vida é o que você vê. O que você é. O que você vê, você é. O Talmud diz que nós não vemos a vida como ela é. Nós vemos a vida como nós somos. O Talmud diz isso. Você não vê a vida como ela é. Você vai ver a vida como você é. Então é por isso que a revelação, o novo de Deus, ele está sendo carregado com uma novidade. Você tem que estar muito maleável. Você tem que estar disposto a sair da zona de conforto, da bênção que ele já te deu e entrar numa nova. É literalmente Nissan. Ou seja, o Nun vem de um jeito, é uma benção. Depois o Nun vem de outro jeito. Ou seja, Deus nem vai repetir a benção, ele quer fazer coisas diferentes. Estamos falando de Nissan agora. Então, a revelação, é preciso que você se abasteça da palavra, dos textos. Tem promessas específicas que Deus diz de como ele vai te habilitar a usar a sua mente. Por exemplo, Jeremias 31:31. Diz no versículo 33. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, na medida que você medita na palavra, que você analisa, chega um momento que ela faz parte do seu ser. Então você se torna a palavra, você se torna Cristo, porque Cristo é a palavra. Então esse texto ele é muito profundo que o Francisco citou, porém, a gente precisa assumir governo. Quem quer assumir governo, não existe pausa para governar. Ou você governa ou você não governa. Então você tem que gerenciar isso diariamente através do seu estado de ser. O reino de Deus não dá o que você pede, porque se você pede uma coisa racionalmente e o seu coração está sentindo outra, o reino de Deus não dá, porque o reino de Deus dá o que você é. E o que você é racionalmente, intelectualmente, tem que estar em consonância com o estado de emoção. E até onde eu sei, a emoção que lida com uma verdade racional, ela interpreta essa verdade. Ainda que seja uma verdade negativa, como uma morte, uma preocupação, a emoção vai ser no mesmo valor, na mesma equivalência desse pensamento, dessa verdade. Um sentimento, ele não pode estar desalinhado, ele sempre vai estar um com o outro. É feito um para interpretar o outro. Então, a revelação, ela vai entrar em choque com o conhecimento terreno, porque um dos papéis do profeta não é só entregar, é receber. O que Deus está mostrando para você? Esse ambiente em que Deus fala para você, você tem preservado esse ambiente? Ou você passa o dia todo exposto a muito barulho, a muito som? Mas quando você treina o seu ser interior para o silêncio, Deus fala com você no meio do barulho. Você pode estar no maior barulho. Eu já estive num lugar que tinha um monte de gente, uma gritaria. Mas era o povo pulava e gritava e falava em línguas. E eu estava numa jornada assim de oração, eu passava a noite no monte, às vezes o dia todo, emendava com a noite. Aí eu fui naquele lugar, numa vigília.
Gente, quando eu cheguei lá, o Senhor falou assim, eu não tô nisso aí. Aí eu disse, ih, sangue de Jesus tem poder, que agora eu comecei a repreender a voz, né? Aí o Senhor disse, por que tá me repreendendo? Eu não tô nisso. Isso é coisa deles. Vai-te embora daí, deixa eles fazerem a bagunça deles, deixa eles fazerem a festa deles. Vocês acreditam, gente? Tem igrejas que aprenderam a se treinar em dar lugar que já não é mais para Deus, porque perderam a espontaneidade da revelação. A revelação, eu vou aqui, você precisa se preparar o seu ambiente interno. Estão entendendo? Então, essa sabedoria, quem está interessado em trazer a poluição desse conhecimento, dessa sabedoria terrena, é o príncipe da Grécia. E o bacana mesmo não é você se ausentar de ter acesso ao conhecimento terreno, não. É você partir para a guerra e dizer, isso aqui é do espírito, isso aqui é da alma. Isso aqui é realmente, eu consigo captar que o alimento sólido é para os adultos, né? Para aqueles que pela prática. O apóstolo falou que a sabedoria do alto não é terrena, agora eu não vou mais ler nenhum livro, não vou pegar mais nem a Bíblia, vou receber só aqui. Quer dizer, estou exagerando, mas é uma questão de uso da sua mentalidade. Tem coisas que eu faço de conta que eu não estou mais nem vendo. Nem tudo eu ouço, nem tudo. Tem coisas que eu leio para me esquecer. E às vezes o seu cérebro está fazendo algo parecido e você está dizendo que é esquecimento. É porque é uma sobrecarga de informação, uma invasão de pluralidade cultural, de estímulos externos tão grande que o seu cérebro está ativando um dispositivo de esquecimento para proteger o neocórtex. O cérebro está dizendo assim, calma rapaz, para, senão você não vai aguentar. Aí você não lembra, mas é ele que está fazendo um trabalho de proteção, de processamento para manter a saúde vital cerebral. Você está entendendo? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? E o interessante é que Alexandre Magno, antes dele, ele tinha um trabalho, ele tinha um processo nele que era de estabelecer, não era só vencer e conquistar, ele estabelecia a cultura no lugar, ele queria povoar mesmo, colocar os costumes da Grécia, a linguagem, tudinho. Teve, eu acho que foi o Egito, eu não me lembro agora, qual foi a nação que eles conquistaram, que eles levaram a doutrinar todo mundo a aprender a falar grego. Né? O latim veio de lá. A Europa, aqui Brasil, Europa não, mas aqui Brasil tem uma herança do latim, né? Vocês sabem, a língua portuguesa vem do latim, e o latim veio do grego. Ou veio antes, eu não me lembro mais agora. Então, você vai ver a gente, a cultura brasileira, o povo evangélico, lê a Bíblia, que a Bíblia não diz para ler a Bíblia. A Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna. A oração não dá a vida eterna. Jejum não dá a vida eterna. Esses elementos fazem a manutenção da vida eterna. Agora, o que dá a vida eterna é eu examinar a Escritura. E é através desse ato de examinar a Escritura que nós vamos ativando, vamos refinando, né, essa ferramenta para a gente identificar o que está sendo trazido de revelação. Mas nunca a revelação é trazida para um ambiente de inquietação. A calma como um mar sereno que está nas profundezas do seu ser, que o Senhor, o Espírito revelou. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Os profetas, os essênios, passavam semanas no deserto, sem comer, só bebendo água, onde o silêncio era completo. Quando João Batista manda os discípulos dele até Jesus para perguntar se ele era o Cristo, Jesus responde, os cegos veem, os surdos ouvem,
E ali surge um debate entre os discípulos de Jesus, com Jesus, porque, ora, não foi ele que te batizou no Jordão? Como é que agora ele não sabe mais se você é o que é? E aí Jesus enaltece o ministério de João Batista, dizendo que ele não é um rei com vestes de festividade que foi para um deserto, não andou em palácio no deserto. Não, mas ele era como uma cana sacudida no deserto. Ou seja, Jesus estava descrevendo que quem está acostumado a andar no deserto está acostumado a ouvir o sopro dos ventos do deserto, que é justamente a voz de Deus em forma de vento. Até quando ele fala cana sacudida pelos ventos, quer dizer, havia um serpente, basilisco, víboras que andam por debaixo da areia no deserto, e elas se escondem à sombra desse arbusto. Jesus estava dando a entender, até as víboras religiosos vêm ouvir João Batista, fica debaixo da sombra do que ele prega, mas não obedece. Então Jesus, naquela metáfora, naquela linguagem simbólica de sabedoria profunda, ele está aí em Mateus isso. O deserto é o lugar do silêncio. Hoje o nível de compulsões mentais é tão grande que se uma pessoa ficar talvez umas 2 horas num lugar sem fazer nada, ela enlouquece. Eu gosto de ver, eu fui no dentista, fiquei na recepção, aí tinha 2 pessoas na minha frente, 3. Aí eu fiquei analisando, né? Aí uma pegava a revista e olhava a revista, aí o outro pedia o celular e olhava fora, uma ansiedade, meu Deus, a energia que as pessoas estão é horrível. Elas não têm prazer de estar com elas mesmas. Elas não se suportam. Por isso elas precisam de alguém, de um celular, de pessoas para estarem validando, suprindo a energia que elas estão tendo tão escassa, as compulsões. E tantos outros que recorrem à alimentação compulsiva para poder suprir esse déficit de energia conturbada, compulsória, predatória pelo consumo. Basta aí. Então, se você conseguir ficar num lugar, pelo menos uma noite, 12 horas, sem o celular, sem falar com ninguém, sem pronunciar uma palavra. Se você vencer isso, você tá começando a ser um ascensional, você está ascendendo, você está sendo senhor dessa natureza humana. Realmente o amendoim saiu da casca, algo degustável para alguém usufruir, né? Rompeu a casca da superficialidade. Onde nós vamos, as pessoas estão irritadiças, nervosas, estão que nem Adão respondendo o que Deus não perguntou. Não estou perguntando se é por causa da minha voz, eu não estou perguntando por qual razão, estou perguntando onde você está, meu filho. Você fala uma coisa, as pessoas respondem outra, ou seja, elas se antecipam a querer dizer o que você não está falando, e nisso nem está respondendo o que você está perguntando. Às vezes, chega um momento que você está tão cheio da voz de Deus que você perdeu o prazer de conversar consigo próprio no seu diálogo interior e você apenas aprecia. Todos aqui podem fazer isso. Isaías fez isso. Olha o que ele disse. Isaías não fez isso aqui que eu acabei de falar. Isaías 26, 9. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Olha só. Que coisa linda, gente, isso aqui. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Veja, que ele está dizendo que os moradores da terra, a justiça na terra só se estabelece quando você encontra Deus dentro de você. É
Emanuel. Quem sabe o que é Emanuel? Parece muito simples essa pergunta, mas não é não, hein? Cuidado com as obviedades. Quem pode responder? Deus conosco. Emanuel é como se fosse, mas não é bem assim. Ó. Eu. Deus dentro do homem. Essa é a tradução. São 3 partículas que formam Emmanuel. Tem El Shaddai, Elohim. Então, Emmanuel, Deus dentro do barro. Tremendo, né, gente? Eita glória! Solta aí uma charabacatada para nós. Eita glória! Perceba que eu coloquei para vocês que existe um momento onde o seu ser externo, essa casa que você mora chamada corpício, precisa ouvir a voz do seu espírito, reverberando a voz de Deus. Mas tem um momento, é porque você está falando com coisas externas. Agora, quando você está recebendo de Deus, você conversa com Ele aqui dentro. Até que ponto você confia e acredita que Ele está falando com você aí dentro? Até que ponto a sua imaginação está sarada, sem projeções, sem inferências? Quando a imaginação passou por 12 horas de jejum, ela fica pura como uma criança. O paladar fica docinho. Aí a sua imaginação viaja. Quando vê, você está flutuando com anjos. E você não duvida. Os portais se abrem diante de vocês. Anteontem eu deitei, nós deitamos, dormindo no chão lá em casa, lá em Florianópolis. Dormimos no saco de dormir. Quando eu olho, ela estava deitada no lado e ele na caminha dele, no beliche, como chama aquilo lá? Berço. No berço. Para mim, berço é isso aqui. Minha avó me chamava de beisola. Berço. Eu tô brincando. E aí quando eu olho, irmãos, de olho fechado, vem 2 anjos, cada um trazendo um pano, e eles jogam o tecido, e aquele tecido cai assim, ó, em cima dela e dele. O manto de agasalhar, de agasalhamento, de acolhimento para dormir, uma capa para dormir. Nossa, eu fiquei maravilhado. Só que não foi imaginação. Aí não houve a interferência de uma atividade minha. Mas vocês percebam que o Espírito Santo, ele provoca a imaginação para visões. Gente, essa aula, eu confesso que não sei de onde está vindo isso aí não, só para não dizer o contrário, né? Mas o Espírito Santo precisa encontrar mente consciente de que Jesus morreu para salvar toda a sua estrutura mental, intuição, imaginação, dedução, tudo isso, mas não deve ser ferramentas que estão na poltrona do ego ou do intelecto humano, do racional, mas é por uma fé que crê. Amém? Quem não tem pergunta? Alguma pergunta? Como dizia lá no exército, se não tem pergunta, tem dívidas. Oxi. Não é possível que você não tenha nenhuma pergunta. Então vamos encerrar. Pode falar, mãe. Tá sem Só som. para complementar, Ah, aí o mistério, né? Que é profundo demais. A gente fica maravilhada, né? ó, depois você assiste o início, tá? Porque eu falei algo mais no início, depois você entrou depois. Foi. Mas aí o senhor falando aí, né? E às vezes a pessoa pensa que a gente é doido, né? Cabelo Mas a gente enrolado, come né? até Cabelo enrolado. come até umas frutinhas.
Os anjos trazem até frutinha, a gente come umas frutinhas, né? Ei, Sara, quando eu faço a jejum Sara, prolongado, os anjos trazem pão para eu comer. pois é, a Sara toma iogurte. Eu acredito, mano. Faz assim, para. Isso daqui. Iogurte, já pensou? Eu Ela acredito. disse que é um iogurtezinho, eles trazem para ela e ela toma. É desse jeito. Tem aqueles períodos de jejuns prolongados que realmente dói, o estômago dói, e aí você fica fraco, o corpo enfraquece. Aí o que você tem que fazer? Você vai, ora, já vai logo com o papai, né? Pai, eu preciso de ti, por favor, Senhor, me dá uma coisa para eu comer. É incrível. Você se aquieta um pouquinho, daqui a pouco você vê, tem alguém colocando algo na sua boca. E desce, né? E desce, vem enchendo assim. Ai, Jesus. Essa é a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem. Né? Veja que ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem gente que pega isso aqui e aplica para outra coisa. Só que esse texto está falando da cruz. O mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, a pregação, ela não deve ser orientada de uma forma tão linear. Ela não precisa fazer sentido. Porque quem vai falar é o Espírito Santo. E quem ouviu, se gostou ou não gostou, tem que falar com ele. Você vai ver que tem... mas esse homem fala muito intelectual. Aí quando você explica bem, chama de intelectual. Quando você não explica direito, esse homem não sabe distinguir um O de um zero. Sempre tem as pessoas que estão oscilando, né? A mentalidade de Jezabel sempre está colocando, se ele fizesse o curso de teologia, ele ia falar melhor. Eu vi analfabetos aprendendo a ler a Bíblia, aprender a ler lendo a Bíblia e pregando, e o Espírito Santo batizando com fogo. Eu soube de analfabetos que pegava a Bíblia, abria, o Senhor meu pastor nada me faltará, e Deus batizava 30 pessoas, e quando você olhar, a Bíblia estava de cabeça para baixo, ele nem leu aquilo. Veja, não é que seja burrice, é a confiança de uma criança. É a revelação pura, não é que você vai abrir mão e renunciar à sua mente, mas é um estado de confiança perene. Amém, queridos? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero finalizar contando. Eu fiquei muito assustado, muito preocupado, porque eu aprendi que o Senhor não gosta de ser muito incomodado também não, sabe? Ele quer que a gente viva a nossa vida, viu? Tem gente que quer que Deus fique dando pitaco na vida dele 24 horas. Esses que toda hora ficam pedindo que Deus diga tudo, é porque se acostumaram a pecar muito e ainda não aprenderam a caminhar com as próprias pernas. Deus não vinha todo dia lá com Adão, não. Ó, Adão, como é que tá aí? Tu vai falar? Tu vai pecar? O que tu vai fazer? Deus não ficava monitorando Adão, não. Né? A pedagogia de Yeshua é a gente praticar, se esforce para fazer o certo. Aquele que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Então você sabe o que é o certo. Né? A Bíblia fala que a lei, o juízo, os mandamentos, eles estão na consciência até de pessoas que não são cristãs. De alguma forma, a verdade, ela se revela de maneira que pessoas morram sem desculpa de não ter reconhecido que o Senhor é Deus. Isso está em Romanos. Então, eu lembro que o Senhor me falou. Eu fiquei assim assustado quando ele me fez entender, e não falou, que eu tinha bloqueado o canal por onde Deus falava com o meu espírito. A minha alma se robusteceu tanto de conhecimentos, e era de conhecimento bíblico, tá? Você pode ser alguém que conhece muita Bíblia sem revelação. Falar nisso, eu tô igual um padre hoje, né? Eu tô olhando aqui.
Eita glória. Eu pensei a mesma coisa. Oi? Eu pensei a mesma coisa. Amém, irmã? Ó, tô benzendo você. Ai, então, gente, nós desceu um fogo agora aqui. O Espírito de Deus opera na espontaneidade. Ambiente de milagres são ambientes espontâneos. Deus conhece o seu coração. Ainda que alguém esteja te interpretando errado, Ele conhece, Ele sabe o que está no âmago do teu coração. Ele sabe. E Ele não vai te julgar. Ele não vai te condenar. Deus é a pessoa mais especial e amável que existe. E aí o Senhor falou para mim assim, você me fez entender isso. E eu comecei a jejuar, comecei a eliminar, porque estava no meu corpo, queridos. A alma, ela quer servir o corpo, gente. E aí eu tive que fazer o processo de deslocamento, fazer a alma se voltar a ser serva do meu espírito. Deus, eu quero revelação, eu quero estar aqui na vertical. Consciência 5D, eu quero estar em consciência quinta dimensão. As macroenergias de quinta dimensão, de domínio profético. Onde você não tem a pretensão de controlar ninguém, nem você, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Essa liberdade que dá medo. Tem gente que tem medo de ser livre, gente. Sabia que tem gente que tem medo da liberdade, passou a vida toda sendo monitorado. Não, você só fala só até aqui. Não, você não pode pensar isso. Você não pode. O que você está sentindo? Você não pode. Todo esse controle, essa manipulação, que isso daí é reino das trevas. É como um homem que foi condenado injustamente por um estupro. Depois de 35 anos, um juiz, um advogado lá, foi mexer nos documentos arquivados e descobriu, foi mexer na sentença dele, tudo lá, e recorreu e provou que ele era inocente. E ele foi lá, visitou aquele homem e disse, eu sei que você é inocente. Aí ele disse assim, que diferença faz? Passam-se 35 anos. E pois é, mas você ainda tem vida ainda para viver lá fora. Aí ele disse, talvez. Agora que a minha vida acabou, tudo que eu poderia viver lá fora não tem mais muito significado. Ele disse, mas se você quiser, eu já provei, você tem a sua absolvição, eu venho na segunda-feira te buscar. Ele disse, tudo bem, pode vir. Quando chegou na segunda-feira, ele veio, aquele penitenciário se despediu de todos, das celas, dos carcereiros, cozinheiros, um por um, beijou no rosto todos. Os idosos estavam ali, pessoas, prisões né? Isso foi nos Estados Unidos. Quando ele sai do portão para fora, que o policial fecha a cancela da guarita, o motorista, o advogado está lá no carro esperando ele põe a mala no chão e olha para trás, e olha para o carro, depois olha para trás, e aí ele sai do carro e vem, vamos embora, é a sua hora. E aquele ex-penitenciário diz assim, a minha vida está lá dentro, 35 anos de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, está lá dentro, naquelas paredes, naquelas vozes, nas gargalhadas ali. Então, ele foi condicionado, ele foi retroalimentado pelo trauma. Por isso que prisioneiros de campos de sobrevivência se adaptam. Chama-se... tem uma frase, eu esqueci agora. Psicoadaptação. Então, é por isso que tem gente que... hoje saiu uma pessoa da rede, porque não quer ser livre. Não quer usar o músculo. Exatamente, síndrome de Estocolmo. Também tem isso mesmo, verdade. Então, porque a liberdade, ela tem um preço. O medo do desconhecido tem que ser sarado. Você é igual a pessoa que a vida toda trabalhou de empregado. O dia que ele tem oportunidade, é treinado até certo ponto para ele abrir uma empresa dele, talvez na primeira ele não funcione. Ele vai quebrar 11 vezes, 12 vezes. Porque você ser patrão é outra coisa. Então, eu falo para vocês por experiência própria.
Tem muita gente que nem quer ser livre, nem quer ser curado, que dirá ser livre. No fundo, tem pessoas que querem mudar de condição na sua contabilidade financeira. Eles dizem que querem a mudança de vida, mas na prática eles não têm a força de caráter para isso. Disciplina é eu estar com dor, mas mesmo assim eu devo fazer. Disciplina é eu saber uma verdade, mas a minha realidade me torna inapto. Mas contra essa vontade, eu vou e faço. Quem quer vencer, quem quer realmente a mudança, ele faz. Então, há anos, eu competia, eu fui professor de arte marcial, eu lutei, eu competi, eu era atleta no exército. Muitas vezes eu fiz exercícios doentes, com febre, com dor de cabeça. E eu dizia assim mesmo, isso não tem muito tempo, sempre eu faço isso. Eu digo, quem manda no meu corpo sou eu, doença, pode cair fora. E ali com a dor, com a febre, daqui a pouco passou. Porque existe uma energia magnética que é muito mais poderosa do que o seu cérebro, que está no seu coração. O coração é muito poderoso. Existe uma energia extra que você não conhece, que está dentro de você, nas profundezas do seu ser, onde o Eterno habita pelo Espírito. Amém, gente. Vamos orar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, para a gente fazer um fechamento de maturidade, sabedoria terrena, lá você vai ver oradores, deputados, políticos, pensam por 15 pessoas enquanto falam com uma. Convivi com gente assim, são muito inteligentes. Mas a sabedoria espiritual, ela se movimenta num outro ambiente. A sabedoria espiritual não tem a pretensão de convencer ninguém. A sabedoria espiritual descansa, ela confia. A sabedoria espiritual, ela abastece você de virtudes. Onde em meio de um monte de pessoas que não conseguem ver nada, você está vendo o que ninguém vê. Isso é a sabedoria espiritual. E ainda que você não veja, você concretiza a visão a partir da palavra. Você produz isso. Amém, queridos? Eu vou orar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai encerrar então. Pode orar por mim, para a ministração de amanhã? Tá. Vamos orar pela Wendy. Pai, nesse momento nós queremos estar em oração. Queremos te agradecer pela tua unção, Espírito Santo. A tua unção é preciosa, dá que nós possamos, Senhor, cada vez mais crescer nesses níveis de discernimento, de habilidade nesse diálogo interior, que saibamos ser gentis conosco, que não sejamos apressados em determinar os nossos destinos por palavras sem antes um desfecho de uma meditação propositalmente otimista. Oro, Senhor, pela vida da tua filha, que esta palavra, por esta unção que está sendo derramada nessa noite, venha envolver esse vaso, esse coração, que ela venha transbordar, Senhor. Queremos ativar, Senhor, anjos de revelação, que fique com elas, ó Pai, que o Senhor autorize, dê ordem ao ministério dos anjos, para servi-la naquilo que ela irá ministrar, que ela tenha calma, confiança, segurança, da forma como o Senhor tenha conduzido, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, eu oro também pelos teus filhos, agradecendo por essa aula, por esse momento. Pai, eu mesmo te agradeço, porque eu sou abençoado através dessa palavra. Declaro que eu continuo sem entender, Senhor, eu preciso aprender mais, eu preciso compreender mais. Porém, eu descanso na certeza e na convicção de que o Senhor é nosso provedor. O Senhor nos direciona. Senhor Espírito Santo, nós somos dependentes de Ti em tudo. Em tudo nós precisamos de Ti. Paulo disse, não que eu pudesse pensar alguma coisa como se partisse de mim, pelo contrário, a minha suficiência vem de Deus. Por isso nós também declaramos essa palavra, somos participantes dessa palavra também, Senhor. Ativamos ministérios de pregadores, pregoeiros,
operadores de milagres, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É pela palavra que o poder é ativado, é pela palavra que os milagres são desencadeados, que os céus obedecem. Tudo que houve viver no mundo espiritual atende à tua palavra. Os anjos atendem à voz da palavra, de acordo com o Salmo 103. A voz da palavra que está em nossos lábios. Ó Pai, nós te louvamos e declaramos essas petições, essas palavras de gratidão em nome de Jesus. Amém e amém.